Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo. Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo a aula 6 do nosso curso de Python, cujo título é Funções em Python, ok? Então, nessa série já foram gravados ao todo 6 aulas contando com essa, mas 5 já foram gravadas no canal. Foram gravadas a aula 1, 2, 3, 4, 5 e essa aqui é a sexta aula, beleza? Então, o tema da nossa aula de hoje é funções em Python. E só pelo sumário vocês já vão ter noção de quanto de coisa que a gente vai falar aqui nessa aula, tá? Vai ser muita coisa, tá? Acho que essa aula vai ser a maior aula de todas que teve aqui no canal, certo? Mas vamos lá, né? Definição de função, nós vamos estudar. Nós vamos passar informações para uma função. Vamos ver a diferença entre argumentos e parâmetros. Vamos analisar a posição de determinados argumentos e vamos ver que a ordem vai importar, tá? E vamos ver também argumentos nomeados, valores default, tá? Valores default, chamadas de funções equivalentes, tá bom? Valores de retorno, argumento opcional, recebendo listas e dicionários em funções, armazenar funções em módulos. Nós vamos ver o que é módulo e como que faz esse armazenamento, tá? Importar esses módulos, importar funções específicas, né? Importando funções específicas dentro desses módulos, atribuir um alias para uma função. Nós vamos ver o que é um alias, atribuir um alias para um módulo também, importar todas as funções de um módulo e no fim vou falar sobre estilização de funções, beleza? Então, vamos passar adiante. E antes disso, pessoal, a gente tem que ver o que é uma função, né? Qual que é a definição de uma função, beleza? Funções são blocos de códigos nomeados, capazes de realizar uma ação específica. Se a gente quiser executar essa ação específica, basta apenas chamar a função pelo seu nome. Tá bom? Então, essa é basicamente uma definição, né, formal de uma função. Função são basicamente blocos de códigos nomeados, que a gente pode utilizar esses blocos de códigos nomeados em qualquer parte do nosso programa, apenas chamando essa função, chamando esse bloco de código, né? E para definir uma função, a gente utiliza a palavra reservada do Python def, em seguida o nome da função, abre parênteses, 2 pontos, e logo abaixo vai ter o nosso código, tá bom? Essa é uma forma de se criar uma função em Python. Então essa é a sintaxe, né? Sintaxe geral para se criar uma função em Python. E para chamar a função, a gente passa aqui, ó, em nome da função e pronto. Então a gente assim chama uma função, beleza? Então vamos passar mais para frente porque a gente vai criar nossa primeira função, tá bom? Então, passando informações para uma função, mas vamos criar aqui uma função, tá bom? Então, vou aqui no VS Code e vou colocar aqui, ó, funções.py, tá? Para criar o arquivo de uma extensão do .py, beleza? E para se criar uma função, a gente coloca aqui, ó, def, é uma palavra reservada, bota aqui, ó, em nome da função que a gente quer, coloca aqui 2 pontos e beleza, aqui teria o nosso código, tá? Então, é dessa forma que a gente iria criar uma função, beleza? É dessa forma. E para chamar essa função, a gente só basta colocar o nome dela, nome da função, né? A gente colocaria. Tá dando erro aqui porque eu não coloquei nenhum código aqui dentro, apesar de ter um comentário, mas vocês sabem muito bem que os comentários são ignorados durante o código. Entendeu? Então, é dessa forma que a gente faz. A gente bota def, nome da função, abre parênteses, 2 pontos. E aqui, né, basta colocar o código que a gente quiser. E para chamar é só colocar o nome da função e abre parênteses, beleza? Mas então, vamos aqui, olha só. Passando informações para uma função. Como que a gente irá passar informações para essa função, né? Se quisermos passar uma informação específica para dentro de uma função, basta apenas colocar um parâmetro entre os parênteses da função, tá bom? Nós vamos ver o que seria um parâmetro
né, especificamente. Então, vamos analisar aqui esse exemplo desse código. Temos aqui uma função devido à palavra reservada def, né? A gente tem aqui, ó, def saudação. Então, tem uma função chamada saudação que recebe como parâmetro aqui, nome, beleza? Tem como parâmetro um nome. E logo aqui, depois dos dois pontos, tem aqui um print chamado olá e aqui, vírgula, nome, beleza? E quando a gente chamar, aqui, ó, saudação, chamar a função, passa o nome dela, parênteses, colocar aqui, por exemplo, meu nome, Heitor, iria mostrar como resultado aqui, ó, olá, Heitor. Então, vamos fazer esse exemplo, olha só. Então, vou apagar aqui esse exemplo, vamos colocar aqui, ó, def saudação, tá bom? Vamos abrir aqui parênteses e vamos colocar um parâmetro nele, chamado nome. O que seria basicamente o parâmetro? O parâmetro seria uma variável, seria seria uma palavra, uma variável que a gente implementa dentro do corpo dessa função, beleza? Que a gente, ao chamar, tem que atribuir um nome específico para esse parâmetro, que aí seria um argumento. Mas isso eu vou explicar melhor mais para frente, tá bom? Então, vamos colocar aqui um código, olha só, print, e vamos botar aqui, ó, olá, vou dar uma vírgula aqui, dar um espaço, uma vírgula, botar aqui nome, beleza? Então, a gente tem aqui uma função chamada saudação, que tem o parâmetro nome, e logo após os dois pontos tem um código em específico. Esse código, ele é um print básico, onde vai mostrar olá, e vai mostrar aqui o nome, né? O nome que o usuário informar. Mas como isso vai funcionar, né? Essa questão de chamar. Veja só, eu vou chamar aqui a função. Então, para chamar, vocês já viram, né, o nome da função. Abre parênteses. E agora, essa função ela vai pedir um parâmetro. Irá pedir um argumento para esse parâmetro, tá bom? Então, agora, por obrigação, a gente tem que passar um nome para essa função. Obrigatoriamente um nome, tá? Então, vamos passar aqui, por exemplo, o meu nome, tá? Como exemplo. Vou dar aqui um novo terminal. E vou botar aqui, ó, Python 3 funções.py. Então, ó, olá, Heitor, tá vendo? Ó? Então, olá, Heitor. Então, vai mostrar aqui, olha só, a mensagem, porque eu chamei a função e passei aqui como argumento para esse parâmetro o nome Heitor, tá? Mas isso não funciona só com o meu. Eu posso, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, saudação. Eu posso colocar, por exemplo, qualquer nome aqui. Eu posso colocar qualquer nome que vocês quiserem, tá vendo? Ó? E isso vai ser executado, olha só. Olá, Heitor. Olá, Vinícius. Olá, Pedro. Tá vendo? Então, em vez de ficar colocando vários prints assim, ó, olá, olá, Pedro. Olá, Vinícius. Olá, Heitor, por exemplo, eu só poderia chamar a função e passaria aqui um nome e iria mostrar a mensagem. Então, olá, né, vírgula, o nome que o usuário informar aqui. Então, irá mostrar olá, Pedro. Olá, Vinícius. Olá, Heitor. Porque eu passei aqui, olha só, como nome para ser mostrado aqui o nome Heitor. Heitor. Aí ele vai fazer olá, Heitor, tá bom? Então, é dessa forma que funciona. Essa função possui o parâmetro nome, qual irá receber um nome específico que o usuário informar. Então, o usuário ele informa esse nome que especificamente para essa função. Isso vai ser executado aqui, olha só, nesse código que está dentro da função. Então, vai fazer olá, Heitor, né? Então, vamos agora ver a diferença entre argumentos e parâmetros, né? A principal diferença entre argumento e parâmetro é que o parâmetro é a informação necessária para executar uma função específica. Então, quer dizer o quê? Que para, por exemplo, executar essa função aqui, saudação, eu teria que passar essa informação. Eu teria que passar uma informação aqui para dentro, tá? E o argumento é a informação em si que passamos nos parâmetros. Então, para a gente executar essa função, nós temos que passar um argumento. Um argumento é basicamente a informação que será passada para o parâmetro. E o parâmetro é a informação necessária para que uma função execute. Então, para que essa função execute, ela tem que obrigatoriamente ter um argumento para ser colocado nesse parâmetro aqui, olha só, nome. Então, nome seria o parâmetro, seria a informação necessária para que essa função executasse. E o argumento foi a informação que passamos
para esse parâmetro Heitor, para esse parâmetro nome, no caso, né? Então, Heitor seria o argumento que eu passei para o parâmetro nome, beleza? Que eu passei para o parâmetro nome. E quando a gente passa um argumento para esse parâmetro, a função irá executar. Então, se a nossa função tivesse, por exemplo, 3 parâmetros, nós teríamos que passar 3 argumentos, por obrigação, porque senão a função ela não iria executar, iria dar um erro dependendo de como você iria criar essa função específica, tá bom? Então, se a gente fosse executar, iria dar um erro, porque tem que ter por obrigação um argumento, tá? Um argumento para ser atribuído ao parâmetro, tá bom? Então, por obrigação, tem que ter esse argumento aqui, tá? Mas não é todas as funções, é só se você definir parâmetros nela. Se você não definir, aí não irá fazer, tipo assim, nenhum problema, né? Mas como essa função possui um parâmetro, tem que, por obrigação, ter um argumento, uma informação para ser passada para esse parâmetro, para que a função execute de maneira normal, tá bom? Então, recapitulando aqui, ó, o nome seria o parâmetro, né, a informação que está dentro da função para que ela execute, e o argumento seria a informação que passamos para o parâmetro para que a função possa executar de maneira eficaz e de maneira correta, tá bom? Então, essa é a diferença. Então, vamos lá. Posição dos argumentos. A ordem importa, tá? Então, a ordem como nós passamos os argumentos, a ordem de como é passado os argumentos, importa para o resultado da execução das funções, fazendo com que surja alguns resultados inesperados. Então, vamos analisar aqui um exemplo, tá bom? Então, vamos analisar aqui esse exemplo. Temos aqui uma função chamada nome e idade. Ela recebe 2 parâmetros, tá bom? As informações necessárias para executar uma função. Então, passa aqui 2 parâmetros, o parâmetro nome e o parâmetro idade. Dentro dessa função, depois dos 2 pontos, vai ter um print formatado e vai mostrar aqui, ó, olá, meu nome é, aí vai mostrar aqui um nome, né, que o usuário irá passar como argumento para esse parâmetro. Então, vai mostrar aqui um nome que o usuário informar, e eu tenho, e vai mostrar a idade que o usuário informar também, né? Eu tenho idade anos, beleza? Então, a função é isso. Então, veja só esse exemplo. Aqui o usuário, ele informou aqui, olha só, ele chamou a função nome idade e passou 2 argumentos para esses parâmetros, 18 e Heitor. Só que, quando foi ver o resultado dessa execução dessa função, olha só o que ele mostrou. Olá, meu nome é 18 e eu tenho Heitor anos. Tá vendo? Então, o que aconteceu aqui? Ele pensou que a função iria saber de cara assim que isso aqui seria um nome, isso aqui seria uma idade. Então, a função, ele pensou assim, tá, a função sabe que isso é um nome e a função sabe que isso aqui é uma idade, é um número, né? Não faria sentido ele colocar nome. Mas não, pessoal, as funções elas não sabem, tá? Elas não sabem definir o que é nome ou qualquer outro tipo de dado ou qualquer outro tipo de informação. Então, para que mostre um resultado correto, é necessário que você passe os argumentos na mesma ordem que está aqui. Então, o primeiro parâmetro é nome. Então, a primeira informação que deveria ser passada aqui nessa função seria o nome. E o segundo parâmetro que tem aqui seria o parâmetro da idade. Então, o segundo valor que deveria ser passado para dentro dessa função seria justamente a idade, porque a ordem importa do resultado, tá bom? Então, a função tem que colocar os dados exatamente como ela pede. Se ela pede primeiro o nome, você tem que colocar um nome. Se ela pede por segundo a idade, você tem que colocar a idade. Vamos fazer esse exemplo aqui no VS Code. Def nome idade recebe os parâmetros nome e idade. E vamos lá, olha só. Print, botar aqui um F, né? Olá, meu nome é, botar aqui nome. E eu tenho anos, tá bom? Vou fechar isso aqui. E eu tenho, né, idade anos. Então vamos botar aqui, ó, nome, idade, vamos chamar essa função. Deixa eu apagar esse terminal aqui. Vamos colocar, olha só, 18 e Heitor, tá? E a gente vai executar aqui, olha só. Olá,
meu nome é 18 e eu tenho Heitor anos, tá vendo? Então, a ordem como é passada as informações importa para uma função. Se a função pede que passe o nome primeiro, você tem que colocar o nome primeiro. Se ela passa por segunda a idade, aí você tem que colocar a idade. Você não pode fazer de maneira aleatória, tem que ser da ordem que pede a função. Se a gente for colocar aqui agora certo, colocar aqui certo agora, botar aqui 18, né? Olá, meu nome é Heitor e eu tenho 18 anos, tá vendo? Então, seria aqui a forma correta da gente se passar os dados para essa função, tá vendo? Então, é dessa forma que a gente faz. Então, a ordem importa de como você passa os argumentos para uma função. Você tem que passar de maneira correta e da forma como pede, beleza? Então, tome muito cuidado com isso. Argumentos nomeados, né? O que vamos ver então argumentos nomeados, né? O que seria? Argumentos nomeados são valores que são passados diretamente para um parâmetro de uma função. Com isso, não é preciso se preocupar com a ordem dos argumentos, tá? Não é preciso se preocupar com a ordem dos argumentos, olha só. Então, temos aqui, vamos analisar esse código aqui para a gente entender o que seriam os argumentos nomeados, tá bom? Então, aqui tem uma variável chamada Heitor, beleza? E a idade aqui, 18. Acho que todo mundo já está cansado de saber que meu nome é Heitor e eu tenho 18 anos, tá? Acho que todo mundo já está cansado, mas eu gosto de utilizar esse exemplo. Esses exemplos, né, de dados. Temos aquela mesma função, nome e idade, né? Só que é o seguinte agora. Tem um parâmetro chamado nome underline f, né? Que tem aqui igual a nome, tá bom? Então, ele já vai receber por padrão aqui a variável nome, tá? O parâmetro nome underline f vai receber como argumento diretamente a variável nome, tá? Tem uma vírgula, tem aqui uma variável, no caso um parâmetro chamado idade underline f, que vai receber como argumento a variável idade, tá bom? E dentro dessa função, olha só, vai ser mostrado, olha só, olá, você tem anos. Aqui seria uma outra forma de mostrar, que seria o ponto format, né? Seria o ponto format para colocar aqui dentro. Mas aqui poderia ser um F também, não tinha nenhum problema, tá? Então, nome, underline F, vírgula, idade, underline F. Então, vai ser mostrado primeiramente aqui, ó, nesse colchetes, nessas chaves, no caso. O nome, underline F, que vai ser passado aqui como argumento a variável nome. Então, vai ser mostrado aqui Heitor. E aqui você tem, aí vai ser colocado dentro dessas chaves o parâmetro idade underline f, que recebe como argumento a variável idade, que tem um valor 18. Então, vai ser mostrado aqui, né, como as variáveis já estão atribuídas aqui. Heitor, olá Heitor, você tem 18 anos. Então, isso é o que vai ser mostrado, tá bom? E isso é útil porque a gente não precisa se preocupar com a ordem dos argumentos. Quando a gente atribui, por exemplo, uma variável, a gente quiser alterar, a gente não precisa se preocupar com a ordem, não precisa colocar aqui dentro já os argumentos. A gente só troca aqui e vai ser mostrado de maneira correta, tá? Então, vamos fazer esse exemplo. Nome, vamos colocar um outro nome aqui, vamos colocar Gabriel, por exemplo, só para trocar mesmo. Idade, vamos colocar aqui 25, né? 25. Vou botar aqui, ó, nome, idade, vai ter um nome underline f, que vai receber como argumento a variável nome, e um outro parâmetro chamado idade underline f, que vai receber como argumento a variável idade. Então, vamos botar print, botar aqui, ó, olá, você tem anos, tá? Foi mal aí. E vamos botar aqui, ó, um ponto format, e vamos passar aqui, ó, nome underline f, idade underline f, beleza? E vamos chamar essa função, olha só, nome idade, tá bom? Nome idade. Então, ó, olá Gabriel, você tem 25 anos. Então, eu não precisei colocar aqui Gabriel ou idade 25. Se eu quiser alterar aqui, por exemplo, posso botar aqui 45, né? Gabriel envelheceu 20 anos de uma vez só, né? Agora ele tem 45 anos. Vamos deixar ele mais novo um pouquinho, vamos diminuir 30 dele. Olá, Gabriel, você tem 15 anos, tá vendo? Então, eu não preciso mais passar aqui os argumentos
para dentro aqui dessa função, porque a gente já colocou aqui como parâmetro, como argumento para esses parâmetros aqui, essas variáveis aqui. Então aqui a gente já consegue alterar e só chamar aqui a função de uma vez, tá? Que vai estar tudo correto as informações, beleza? Então esse aqui seria para evitar que a gente, por exemplo, passasse informação errada, que foi o que tinha mostrado lá naquele exemplo lá, que tinha assim: olá, seu nome é 18 e você tem Heitor anos, tá? Então isso seria para reforçar aquele exemplo lá, beleza? De passar os argumentos de maneira correta, tá bom? E agora vamos ver o que seriam valores default, né? O que seria valores default? Valores default são valores que são atribuídos aos parâmetros das funções, caso o usuário não passar nenhum argumento para os parâmetros, tá bom? Então, os valores default são valores que já são pré-definidos para os parâmetros, são argumentos que já são pré-definidos para os parâmetros, e esses argumentos que já são por padrão dos parâmetros, caso o usuário não passar nenhum argumento novo, a função ela vai executar com aqueles argumentos padrões que foram atribuídos para ela, tá bom? Vocês irão entender aqui nesse exemplo. Eu tenho aqui uma função chamada área quadrado, que possui um parâmetro chamado lado, e esse parâmetro chamado lado, ele tem um argumento por padrão, que é o valor 0, beleza? Então, por padrão, ele atribui para esse parâmetro o argumento 0, o valor 0, para esse parâmetro. E aqui, dentro do código, ele vai mostrar a área do quadrado, né? Que a área do quadrado é lado ao quadrado ou lado vezes lado. Que vai mostrar aqui, ó, lado vezes lado, e vai calcular a área normalmente do quadrado. Aí é o seguinte: o usuário ele chamou essa função, só que ele não passou nenhum parâmetro, quer dizer, não passou nenhum argumento para essa função. Só que essa função ela vai dar erro? Não, ela vai mostrar o quê? 0. Por que 0? Porque 0 foi um valor que já foi pré-definido na função, vai ser um valor padrão. Caso o usuário ele não passar nenhuma informação para essa função, vai ser aqui executado, essa função vai ser executada com esse valor padrão aqui que foi atribuído ao parâmetro, com esse argumento padrão aqui, esse valor default, né? Um valor padrão. Mas isso não impede que o usuário coloque parâmetros. Por exemplo, o usuário colocou que área quadrada igual a 5, né? Passou como argumento para o parâmetro lado o valor 5. E ao executar, mostrou aqui 25, que seria 5 vezes 5, que dá 25, tá bom? Então, vamos fazer esse exemplo. Então, ó, def área quadrado, vamos botar aqui, ó, lado igual a 0, né? Então vamos atribuir o argumento padrão para esse parâmetro, o valor 0, tá bom? E vamos mostrar aqui, ó, print lado vezes lado, tá? Lado vezes lado. E vamos chamar essa função duas vezes. Vamos chamar aqui, ó, sem passar parâmetros, e aqui passando o parâmetro, por exemplo, 7, tá bom? Passando aqui para o argumento 7. Então, vamos executar aqui, ó. Então, para o resultado dessa primeira chamada de função, que eu não passei nenhum argumento para o parâmetro, vai mostrar o valor 0, tá? Porque o argumento 0 é um argumento padrão que foi atribuído ao parâmetro lado. É um argumento padrão, um valor default, né? Um valor padrão. E na segunda chamada da função, quando eu atribuí o valor 7, o argumento 7 para o parâmetro lado, ele calculou normalmente a área do quadrado. Ele fez 7 vezes 7, que deu 49. Então, os valores default são esses valores que a gente atribui para uma função, um valor padrão que a gente atribui para elas, para as funções, caso o usuário ele não passe nenhum dado. Isso vai evitar erros, ou vai evitar que o código quebre e algo assim. Nessa função, o parâmetro lado recebe o valor default 0, né? O valor padrão 0. Caso o usuário não passar nenhum argumento para o parâmetro, ele realiza o cálculo com o valor default, né? Então, ele realiza o cálculo com esse argumento aqui padrão, tá bom? E chamada de funções equivalentes, tá? O que seria isso? Não existe uma maneira única para se chamar uma função no seu programa. Essa forma pode ser através de argumentos nomeados,
ou através das chamadas de funções. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que não existe uma forma única de se chamar uma função. Existem várias formas, tá? Então, por isso que chama chamadas de funções equivalentes, chamadas de funções iguais, tá bom? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Olha só, eu tenho uma função chamada área triângulo, que ela possui dois parâmetros, base e altura. E a altura está com o valor padrão, valor default, igual a 2, tá bom? Então, caso o usuário não passe a altura, ele vai realizar o cálculo com o valor 2. Então, a área, ele vai calcular basicamente a área do triângulo, tá? Que é base vezes altura sobre 2. Isso aqui é matemática, tá? Isso não é nem programação, é matemática. Então, ele vai fazer base vezes altura sobre 2 e vai mostrar a área do triângulo, tá bom? E a gente, no caso, chamou essa função 4 vezes, colocando aqui, ó, área triângulo igual a 4. Então, ele vai mostrar que 4, a área desse triângulo é 4. Já colocou aqui 18 e a área do triângulo deu aqui 18. E aqui a gente chamou também a função, porém a gente colocou aqui, ó, diretamente a base igual a 14. E deu o mesmo valor. Deu o mesmo valor aqui, ó, deu 14 como resultado. E a área triângulo, aqui a gente colocou base igual a 18 e mostrou aqui o valor 18, tá? Então aqui seria chamada de funções equivalentes. E a gente pode até fazer esse exemplo aqui, tá? Então vou botar aqui, ó, def área triângulo, vou botar aqui, ó, base altura igual a 2 como valor default para esse parâmetro e vamos calcular aqui, ó, área igual a base vezes altura sobre 2 print área, né? Print área. Então vamos mostrar aqui a área e vamos botar aqui, ó, área triângulo igual a 4 e área triângulo igual a 19, por exemplo. Botar aqui área triângulo igual, aí eu vou botar aqui, ó, base igual a 10. E eu posso atribuir um valor para a altura também. Vamos colocar 5. Vou botar aqui, ó, altura igual a 5, tá bom? Então vai fazer o cálculo também. E vamos mostrar os resultados, beleza? Então, olha só. Ele realizou o cálculo da altura, no caso da área, né? Perdão, da altura não. Ele fez aqui, ó, 4, né? Ele pegou 4 vezes 2, como eu não passei nenhum valor para a altura. Então, aqui, ó, 4 vezes 2, 8, sobre 2, 4, que é o valor da área. Aqui, no caso, o valor 2 sempre vai cortar com esse aqui. Se você entende matemática, você vai entender o que eu estou falando, tá? Mas se você não entende, eu vou explicar. Então, a base aqui é 19, a altura é 2, então 19 vezes 2, 38. 38 dividido por 2 dá 19, tá? E aqui ele vai chamar novamente a área do triângulo, só que aqui eu passei já já passei aqui os parâmetros, né? Seria base igual a 10 e altura igual a 5. Aqui eu mudei tudo, né? Então ele vai fazer 10 vezes 5, 50, sobre 2, 25, que vai calcular aqui a área do triângulo, que é uma forma equivalente de se calcular, tá? Então aqui o que eu estou querendo mostrar é que não existe maneira certa de chamar uma função. Existem várias formas, tá? Isso aqui seriam chamadas de funções equivalentes. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, o mesmo valor 19, ele iria mostrar novamente também o mesmo valor. Aqui eu apertei para executar ali, ele demora geralmente um pouco para executar, mas olha, ele mostra 19 também, tá vendo? Então há essas maneiras, há essas chamadas de funções equivalentes que a gente consegue fazer, tá bom? E agora a gente vai ver o que são valores de retorno de uma função, tá? A gente vai ver o que são valores de retorno. A função ela não precisa necessariamente mostrar o valor de saída imediatamente. Às vezes é necessário apenas retornar o valor de saída, sem mostrar ele. Então, no caso, não precisa de um print para mostrar o valor. A gente poderia só retornar esse valor diretamente na função. Para isso, se utiliza a palavra reservada do Python, chamada return, responsável por retornar um valor de uma função. Então, eu vou explicar o que seria esse return, tá? Então, aqui eu tenho uma função chamada nome elegante, que possui dois parâmetros. Possui o parâmetro nome e o outro parâmetro, que é o sobrenome. E aqui dentro tem uma variável chamada novo nome, que vai ser o nome, que vai ser passado como argumento, né, que o usuário vai passar como argumento para esse parâmetro, mas aí vai concatenar com esse valor aqui string, com esse espaço em branco,
e vai concatenar aqui com o sobrenome. E aqui ele vai retornar o novo nome .tyro, tá? Ele vai retornar essa variável aqui, novo nome, né? Novo nome, só que de uma forma mais formal, né? Uma forma mais elegante. .tyro ele deixa as letras das palavras, das primeiras palavras em maiúsculo, né? Deixa tudo como título, como diz, né? E aqui eu chamei a função nome elegante e passei aqui como argumento para os parâmetros o nome Heitor e o sobrenome aqui Silva Mafaldo, né? Que seria meu sobrenome, meu nome completo, tá? E ele iria mostrar aqui Heitor Silva Mafaldo, mas vocês irão ver uma diferença entre o return e o print normal, tá? Então eu vou botar aqui, ó, def nome elegante, que recebe como padrão, recebe como parâmetro nome e sobrenome. E olha só, então novo nome seria nome mais concatenar aqui com espaço vazio mais sobrenome, tá? E vamos retornar esse valor, novo nome ponto tyro, beleza? E agora nós vamos chamar essa função nome elegante. Vamos passar aqui o nome Heitor, vamos passar tudo informal mesmo, botar aqui ó, Silva Mafaldo, tá? Meu nome é esse. Vou colocar aqui, ó, botar aqui, ó, Python 3, no caso funções.py, tá? Não mostrou nada. O código deu erro? Não deu erro, porque aqui ele retornou o valor, ele não mostrou o valor, ele vai retornar esse valor. Então, se a gente colocar aqui um print aqui e colocar aqui dentro o nome da nossa função, aí olha só, aí sim agora ele vai mostrar o nome, tá vendo? Porque aqui ele retornou, o objetivo desse retorno não é mostrar o valor, que nem um print, mas sim, tipo, armazenar esse valor dentro dessa função aqui. E para a gente visualizar esse valor que está armazenado, a gente coloca a função dentro de um print. Aí sim o valor vai ser mostrado aqui na tela, tá vendo? Então esse seria a função do return, né? Seria colocar, armazenar esse valor aqui dentro dessa função. E para a gente visualizar esse valor, a gente colocaria a função dentro de um print para assim ser mostrado o resultado correto, beleza? Então nessa função ele não mostra o nome dentro da função diretamente, mas ele retorna esse nome, ele vai retornar esse nome, ele não vai mostrar o nome diretamente dentro da função. Ok? É dessa forma que funciona. Agora nós vamos ver argumentos opcionais, tá? Seriam argumentos opcionais. Às vezes existem alguns argumentos que não são obrigatórios o usuário passar numa função. Aquelas coisas que são opcionais, que você passa se quiser, entendeu? Alguma informação que você passa se você quiser. Para se criar um parâmetro com argumentos opcionais, atribuímos um valor default para o parâmetro. E esse parâmetro eu botei um V sem querer aqui, tá? Desculpa por esse erro. Deve ser definido no final de todos os outros, tá? Vocês vão entender isso. O parâmetro nome do meio não é obrigatório. Por que ele não é obrigatório? Já falando direto. Ele possui aqui um valor padrão igual a umas aspas sem nada, tá? E um argumento opcional, um parâmetro que a gente passa opcionalmente, só se a gente quiser, ele tem que ser atribuído no final de todos os outros parâmetros. Se a gente fosse colocar aqui como primeiro ou no meio, daria erro, tá bom? Então tem que ser sempre o último. Essa função seria nome completo, aí recebe como parâmetros nome, sobrenome e nome do meio. Que nome do meio, como vocês já viram, é um parâmetro opcional, a gente passa se quiser, tá? E tem aqui nome formatado é igual a nome mais. Aí aqui seria toda aquela concatenação, tá bom? Toda aquela concatenação que a gente tinha feito. E aqui iria utilizar o return, tá? Então nome formatado ponto tyro, tá? Iria deixar todas as letras, as primeiras letras das palavras em maiúsculo, tá? Como título. E aqui a gente chamaria essa função. Só que veja só, eu passei como apenas os argumentos para nome e sobrenome. Eu não passei para nome do meio. E ele mostrou aqui, ó, só Heitor Mafaldo, que seria o meu nome e meu último nome, tá? Só que se eu, por exemplo, passasse aqui o meu nome completo,
atribuindo o valor Silva para o nome do meio, que não é opcional, ele iria mostrar normalmente, tá? Então, ambas essas funções aqui iriam executar normalmente, sem causar nenhum erro, porque o nome do meio é um argumento opcional. Passa se quiser, se não passar, tudo bem. Se passar, tudo bem também. Então, vamos fazer esse exemplo, tá? Nome, sobrenome, já tem aqui, ó, nome, vou colocar aqui do meio, e a gente coloca aqui aspas, tá? Nome mais, aí eu vou colocar aqui, olha só, mais, e vou colocar aqui, ó, em nome do meio, mais, assim, mais sobrenome, né? Então, vamos ver aqui como que essa função irá se comportar. Então, eu vou botar aqui, ó, em Mafaldo, executar aqui, ó, mostrou Heitor Mafaldo, tá vendo? Mas se eu passasse, por exemplo, Silva, ele ia mostrar, ó, Heitor Silva Mafaldo, tá vendo? Então, ambas as funções estão executando, tá bom? Ambas as funções estão executando e não há nenhum erro entre elas. Eu só atribuí o nome do meio, o parâmetro nome do meio, um parâmetro opcional. Você passa se quiser, tá? Se passar, tudo bem. Se não passar, tudo bem também, né? Foi o que eu tinha acabado de ter dito. Agora, recebendo listas em uma função. Então, nos exemplos abaixo é mostrado funções com retorno e sem retorno de valores. Então, esse aqui seria um exemplo de uma função sem o return e aqui um exemplo de uma função com o return. Então, vamos ver o exemplo da função sem o return. Tem uma função aqui chamada dobro de números que vai receber como o argumento do usuário uma lista de números, tá? Então, tem o parâmetro lista de números. For in lista de números e vai calcular, vai mostrar o dobro dos valores, tá? O dobro dos valores que o usuário passar aqui na lista. Então aqui, ó, dobro de números, tá? Então foi passado aqui como argumento uma lista com esses números aqui e ele vai calcular o dobro, né? 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 2, 10, 6 vezes 2, 12, 7 vezes 2, 14, tá? Então ele vai mostrar isso. E aqui seria um exemplo com o return. O que ele iria mostrar? Ele iria, basicamente a mesma função, dobro valores, vai receber uma lista como argumento para esse parâmetro aqui. Ele vai retornar uma lista, só que dessa vez uma lista dos números que foi passado aqui em dobro, tá? Em dobro, utilizando list comprehension, que foi algo que a gente tinha visto nos vídeos sobre alguns métodos utilizados em lista, tá? Então veja esse vídeo que é interessante. Então foi passado aqui, olha só, o argumento uma lista de valores, então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, ele calculou o dobro. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16 e assim por diante. Bora fazer esses exemplos aqui, acho que ficaria interessante. Dobro, números, vai receber uma lista, né, como padrão, e for in é lista, né, e print i vezes 2, tá, i vezes 2. Esse aqui é uma função sem o return, tá, sem o return, então a gente não precisa colocar dentro de um print a função, e vamos colocar aqui, ó, os valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos colocar até 6 aqui. Se a gente for executar, ele vai calcular o dobro. Aí. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8 e assim por diante. Tá? Então aqui seria este exemplo sem um return, no caso. Né? Então vamos fazer um com return. Para fazer, a gente poderia colocar aqui, ó, só. Return. Colocaria aqui, ó, i vezes 2. For i in lista, né? Lista, tá? Com return. E a gente teria que colocar isso aqui, ó, dentro de um print. Então vamos botar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, passar os mesmos valores para você ver, olha só. Só que agora tudo está sendo armazenado em lista. Agora, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10 e 6 vezes 2, 12, tá vendo? Então aqui seria o exemplo com return e sem return, tá bom? Agora, cara, esse exemplo aqui, ele é muito grande, tá bom? Exemplo sem o return e o exemplo aqui com o return, tá bom? Então vamos ver esse exemplo aqui sem o return, tá? Você olhando aqui é bem grande. Mas aqui, ó, seria um dicionário, a gente vai receber um dicionário aqui, ó, chamado aqui dados, tá? Então tem um dicionário.
E é o seguinte, vamos receber aqui alunos e descrições. Alunos e descrições são parâmetros para a gente receber em listas. E aqui tem um dicionário chamado dados. E se a gente for analisar, nós queremos que, por exemplo, as descrições o tamanho da lista de alunos tem que ser igual ao tamanho da lista de descrições, tá? Porque senão ele iria mostrar as quantidades não são iguais. E se não, se tudo for igual, se tudo estiver certinho, ele vai armazenar os dados aqui dentro do dicionário, tá? Dentro desse dicionário aqui, alunos e descrições i. Eu não sei quantos minutos está esse vídeo, tá? Eu espero, não sei quantos minutos está, já tem 40 minutos, tá? Então, já está um vídeo bem longo. Porque eu iria mostrar, por exemplo, o exemplo fazendo na prática, né? Então, vamos raciocinar aqui comigo. Então, foi chamada essa função dados alunos e foi passada aqui uma lista de alunos, né? Chamada Heitor, Helena, Gabriela e Enzo. E foram passados aqui alguns parâmetros, algumas informações também em uma lista. Ó. Então, é uma lista porque é cochedes, então, ó, engenheiro de software, estudante de medicina, estudante de letras, estudante de ciência da computação. Tá? E se a gente fosse printar, fosse ver chamar essa função e fosse passar, ele iria mostrar esse resultado aqui, ó. Heitor, e iria estar a descrição correta, ó. Heitor, engenheiro de software, Helena, foi mal, galera, estudante de medicina, Gabriela, estudante de letras, e Enzo, estudante de ciências da computação. Então ele iria associar o nome à descrição que foi passado aqui para o parâmetro de descrições, tá vendo? Então isso seria o exemplo. E agora aqui seria o exemplo de dicionários de função com return, tá? Então aqui ele iria retornar o dicionário. Então, esse exemplo aqui acho que a gente consegue até fazer, que é um exemplo pequeno, olha só. Então, vai ter uma função chamada pares, que possui dois parâmetros, chaves e valores, tá? As chaves que vão ser associadas aos valores. Se você não sabe o que é dicionário, veja a aula 4, se eu não me engano, a aula 4, que fala sobre dicionários, uma aula bem completa, então veja lá, que possui aqui a variável dicionários, e é o seguinte, for in range até o tamanho de chaves, tá? Aqui eu não fiz aquela verificação se o total de chaves, o tamanho das chaves, a quantidade de chaves era igual à quantidade de valores que tinha, tá? Eu não fiz essa verificação. Eu fiz aqui pensando que o usuário iria sempre colocar o valor certo, tá? Não, eu ignoro essa restrição. E aqui ele iria basicamente adicionar, né, as chaves e iria associar os valores. E no final iria retornar o dicionário, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer esse exemplo, então. Olha só. Não sei quantos por cento está aqui de bateria. 64, beleza. Então, def pares vai ser aqui, ó, chaves, valores. E a gente vai colocar aqui. E vamos lá, vamos percorrer, então. Vai ser o dicionário, que vai ter aqui um dicionário, né? For in num range telen chaves, tá? E é o seguinte. Dicionário das chaves do índice i vai receber valores do índice i e no final vai retornar o dicionário, tá? Então vamos mostrar esses dados, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, a lista. Eu vou colocar aqui João e vou colocar aqui Pedro, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, Maria. Vou botar aqui, por exemplo, Vitória, né? Vitória. Então, o que ele vai fazer esse código, né? Ele vai basicamente criar pares, né? Pares de casal, etc. Então, ó, João vai associar a Maria e Pedro vai associar a Vitória, tá? Então, se a gente executar, ele vai retornar o dicionário, né? Vai retornar basicamente o dicionário, vai ser mostrado aqui no print. E ele vai mostrar aqui, ó, João está associado a Maria, beleza? João está associado a Maria e Pedro está associado a Vitória, tá bom? Então, esse código, ele basicamente cria casais para você. Ele vai criar, basicamente, casais, pares, enfim, o que você achar, tá? Então, isso aqui seria um exemplo de de retornar um dicionário. Iria retornar um dicionário aqui, esse código, tá? Então, vamos passar aqui para os slides. Vamos aqui passar para o próximo tópico da nossa aula. E agora, pessoal, nós vamos para um tópico
bastante interessante, tá? Esse tópico aqui vocês irão gostar bastante, tá? Que seria armazenar funções em módulo. Armazenar funções em módulo. E antes disso eu quero perguntar, né? Quero que vocês entendam o que é um módulo, tá? Um módulo se trata basicamente de um arquivo com extensão .py e que contém todas as funções que desejamos importar. Então, basicamente, um módulo seria isso aqui. Seria basicamente aqui um arquivo com extensão .py. E dentro desse arquivo iria ter funções específicas que a gente poderia importar para outro arquivo. Então, para ficar mais claro, veja só. Vamos imaginar que temos aqui dois arquivos .py, um chamado calculadora.py e o outro chamado main.py, tá? Dentro do arquivo calculadora.py, nós vamos ter 4 funções, tá? Vamos imaginar que aqui seria o VS Code, aqui seria o arquivo e aqui seria 4 funções. Seria uma função de soma, de menos, de vezes e de divisão. Iria ser as 4 operações básicas da matemática. E aqui seria um outro arquivo que a gente criaria, chamado main.py. E para importar essas funções presentes dentro de calculadora.py, a gente utilizaria from, que é uma palavra reservada do Python, passaria o nome do nosso arquivo, que contém as funções, no caso o nome é calculadora, não precisa colocar o .py, coloca aqui import e o nome da função que a gente quer importar, tá? Então esse é o básico. Então vamos fazer esse exemplo, tá? E inclusive vamos até apagar aqui, tá? Vamos até apagar aqui e vamos criar do zero. Então vamos lá. Vamos chamar aqui, ó, main.py, o nome, né, do primeiro, e chamar aqui calculadora.py, tá? Calculadora.py. E vamos colocar aqui as funções, tá? A função de soma, menos, vezes e divisão. Então, def soma recebe os parâmetros a e b e vai retornar a mais b. E vamos só copiar e colar aqui, tá? Deixa eu dar aqui um espaço, tá? Soma, menos, vezes, e aqui divisão, né? Divisão, beleza. E aqui eu vou só trocar aqui as operações, né? Aqui é menos, aqui é vezes, aqui, e a outra é divisão, beleza, né? Então temos aqui um arquivo chamado calculadora.py que possui essas 4 funções. E se a gente quiser utilizar essas mesmas funções dentro desse outro arquivo chamado main.py, a gente coloca from, passa o nome do arquivo que contém as funções, passa import, e aqui a gente passa o nome das funções. Então tem 4, a gente, por exemplo, quer usar a função soma, a gente bota aqui soma, tá? A gente bota aqui soma. E a gente pode utilizar essas funções aqui dentro desse arquivo. Então vamos, por exemplo, fazer uma função de soma aqui, ó. A gente bota aqui soma, lembrando que essa função ela não existe aqui, ela existe dentro desse arquivo, tá? Ela está existindo porque eu fiz a importação. E vamos passar aqui, por exemplo, 4 e 9, tá? Então vai ser mostrado o valor 13. Então vou botar aqui terminal, vou botar aqui, ó, Python 3 main.py. Vai mostrar aqui, ó, o valor 13, tá? Não se importa com o SpyCache, tá? SpyCache, isso é normal. E a gente pode botar aqui, ó, e 13, tá vendo? Então, a gente pode fazer isso. E a gente pode importar também outras funções. Vamos, por exemplo, importar a função de vezes, né? Só que em vez de soma, vai ser vezes aqui, vezes, né? Aí aqui vai ser mostrado 36, normal. E se a gente passar aqui divisão, como era o nome? Divisão, né? É porque a gente não importou aqui, ó, divisão. A gente passar aqui, ó, divisão. Aí vai ser mostrar 0.44444, uma dízima periódica, enfim, tá? Então a gente consegue utilizar as funções desse outro arquivo aqui apenas importando, fazendo from, nome do arquivo, import, o nome da função que a gente quer importar, tá bom? Então é assim que a gente faz. E agora nós vamos atribuir um alias para as funções. Então, o que é um alias, né? O que seria um alias? Um alias é basicamente um apelido que damos a uma função ou um módulo, tá? Uma função ou um módulo, nós vamos ver dos dois exemplos, o que permite chamar a mesma função pelo seu apelido. Então, a gente dá um apelido para a função, tá bom? E não pelo seu nome verdadeiro. Então, a gente pode chamar a função pelo seu apelido e não pelo seu nome, tá?
Então, aquele mesmo exemplo que a gente portou a função soma do arquivo calculadora, a gente pode atribuir um alias para essa função soma. A gente pode atribuir um apelido para ela. Que apelido seria esse, né? Então, a palavra reservada as é para definir um apelido. Então, a gente quer definir um apelido, a gente coloca as, tá bom? As. Então, olha, from calculador import soma as sm. Então, o que eu estou dizendo aqui é, chame a função soma de sm. O apelido dela vai ser sm. Então, não precisa mais escrever soma, só coloca o sm que já vai resolver. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui soma as, a gente coloca a palavra reservada as e bota aqui sm. Mas a gente poderia, por exemplo, colocar qualquer nome, vocês vão ver. Ó. Se a gente botar sm, olha só, vai mostrar 13. E a gente pode colocar, por exemplo, qualquer besteira aqui, abacaxi. Se eu quiser chamar a função soma de abacaxi, eu posso. Então, ó, abacaxi, botar aqui, ó, 4 mais 9 vai mostrar 13 também, olha só. 13 também, porque o apelido dessa função agora, soma, é abacaxi, tá vendo? Então, é muito engraçado isso, tá? A gente pode atribuir apelidos para funções, tá? Isso é muito bacana, tá? Isso é bastante legal. Então, vamos passar aqui, ó, atribuir um alias nos módulos. Então, a gente não consegue só atribuir, por exemplo, um alias para as funções. A gente pode também nos módulos. Então, aqui nesse exemplo, ó, a gente só passa import calculadora como CL. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando o arquivo calculadora agora de CL, tá? CL. Então, vamos fazer isso aqui, ó, import calculadora SCL. Então, o nome desse arquivo agora se chama CL, tá? O nome do arquivo calculadora se chama CL, então CL. A gente pode botar aqui, ó, soma, tá? Então, a gente pode utilizar também todos as funções que esse arquivo possui. Então, eu boto aqui, ó, 4 mais 8, vou mostrar aqui 12, tá? 12. Pode ser aqui, por exemplo, 99, que vai mostrar 103, beleza? Então, a gente pode fazer atribuir um alias para esse módulo, beleza? Porque isso não causará nenhum erro, tá bom? Isso não causará nenhum erro e a gente pode fazer isso com qualquer módulo que a gente quiser, tá? Agora, como que a gente importa todas as funções? Por exemplo, eu não quero usar só soma, eu quero usar, por exemplo, soma, menos, eu quero usar todas, né? Como que a gente faz isso, né? Em vez de escrever as funções que queremos importar, podemos importar todas de uma vez. Para isso, basta apenas usar um asterisco, que é o mesmo daquele de multiplicação, mesma coisa, e depois da palavra import, tá? Então, depois de import, a gente passa esse asterisco e a gente consegue importar tudo, tá? Então, a síntese é from calculadora, import, e passa aqui o asterisco, beleza? Então, é dessa forma que a gente faz. Então, vamos fazer isso. Olha só. Import calculadora. Então, from do arquivo calculadora, do módulo calculadora, import tudo. Importa tudo. Então, a gente pode botar aí, soma. Tem um arquivo de soma aqui. Tem um arquivo de vezes. Vou copiar aqui, ó, 4 vezes. Tem um arquivo de menos. Tem um arquivo de menos, tem um arquivo de vezes, tem a função de... O arquivo não, perdão, a função de soma, divisão, multiplicação, etc. Tá vendo? Então, eu posso utilizar o mesmo... A gente consegue utilizar todas as funções de um módulo, colocando aqui apenas asterisco dentro, beleza? Então, é dessa forma que a gente faz. E... né? É dessa forma que a gente faz para importar todas as funções. E agora, né, a última parte da aula de hoje, né, seria falando sobre estilização de funções, né? Então, vou ler aqui esse pequeno texto, tá? Sobre estilização de funções, eu vou explicando algumas coisas. As funções precisam ter nomes descritivos e claros, tá? Então, tem que ter nomes descritivos e claros para as funções, tá? Por exemplo, essa função aqui tem um nome soma, então você já sabe que essa função irá somar alguma coisa, somar números e etc.
vezes vai multiplicar valores, então tem que ter nomes claros e descritivos, e será importante tanto para você e para os outros programadores lerem o seu código. Então isso é bastante importante. Isso não se aplica unicamente às funções, mas também em nomes de módulos. Então o nome dos módulos também é bastante importante que tenha nomes descritivos e claros sobre o que eles fazem, tá bom? Além disso, como boa prática, toda função deve ter um comentário explicando o que ela faz. Tá? Isso aqui seria um comentário, por exemplo, função soma, o que ele faz? Soma valores, soma números, né? Isso seria um comentário explicando, né? Que deve ter um formato em docstring. Docstring seria 3 strings, né? Seria 2 strings de uma vez. Eu não expliquei esse formato, mas se quiser eu posso explicar em um vídeo. E coloque em formato docstring. Se especificar um valor padrão para a sua função, não se pode conter espaços em branco, tá? Então, não pode conter espaços em branco em valores padrões. E outros sim, de acordo com a pip8, né? Pip8, uma linha em específica deve conter no máximo 79 caracteres. Então, o caractere seria, tá aqui a linha, né? A linha 1 teria que ter no máximo 79 caracteres, tá? No máximo 79. Isso é uma boa prática. Se a sua função passar dessa quantidade de caracteres, ou seja, passar de 79, aperte Enter, né? Pressione Enter no seu teclado para pular uma outra linha. E isso é uma boa prática. Então, tudo isso que eu estou falando são boas práticas para você escrever seus códigos de maneira mais clara, escrever seus códigos de maneira melhor para que outros programadores entendam. Isso seria mais por questão de arquitetura e questão de legibilidade, tá? De organização e responsividade, tá bom? Então, pessoal, essa aula foi muito longa. Acho que foi a maior aula que eu gravei em todas. Não sei quantos minutos deu essa aula. Acho que deu uns 50 e pouco, né? Desde já eu agradeço se você viu essa aula até aqui. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha aprendido sobre o conteúdo, sobre a parte de funções. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, porque eu vou estar respondendo ao máximo. Eu respondo todos os comentários, pode comentar qualquer coisa que eu vou responder, tá? Eu sou uma pessoa que gosta bastante dos inscritos, eu gosto muito, então por favor se inscreva. Muitas pessoas aqui não são inscritas no canal, eu espero muito que vocês se inscrevam, tá? Vocês vão aprender muito, eu sou uma pessoa que gosta muito dos fãs e gosto muito de vocês, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, é isso e valeu!